Porque no mercado, pessoal, nós conseguimos visualizar que as pessoas precisam de ferramentas que tornem, por exemplo, o exercício de uma atividade empresária mais seguro. Lembra o caso de Brumadinho? Que os diretores estão com os bens penhorados. Caso da cervejaria, que teve problemas graves. E aqui nós podemos enumerar uma imensidão de situações que colocaram o patrimônio em risco, patrimônio pessoal, que não deve. Empresa é uma ficção do direito criada para limitar esse risco. Limitar até o limite do capital, limitar até o capital social integralizado, caso não haja uma desconsideração da personalidade jurídica. Mas a gente tem visto que não é isso. Temos um judiciário muito ativo. Por exemplo, evitar a dilapidação do patrimônio. Trabalhar uma vida inteira para perder 30%. Ninguém sabe, né? Nós nos preparamos, mas ninguém sabe. E ninguém é jovem demais. Empresas, melhorar a performance tributária hoje é muito baixa, é muito ruim. Nós temos uma reforma para vir? Tem. Vai demorar? Bastante. Bastante. Não é fácil dar uma virada no sistema tributário. E vai ganhar muito dinheiro quem entrar agora, porque ainda tem um mercado muito grande, porque nós temos mais de 20 milhões de empresas e dessas empresas, mais de 95% pagam tributo a maior indevidamente. E quem está preparado, quem possui o conhecimento e domina as ferramentas, olha aqui, ó, peguei um caso aqui de Santa Catarina, juros sobre capital próprio, recuperação tributária, tem muito dinheiro na mesa, tem muito dinheiro. E quando você consegue entender que isso é possível, não é inalcançável, que nós não estamos diante de algo extremamente sofisticado e complexo, basta você se preparar, basta você ter alguém próximo que domine. Hoje mesmo eu tive uma conferência, uma reunião que a pessoa falou, poxa, uma reunião de trabalho que a pessoa estava participando da semana, Marcos, que legal, você fala de uma maneira simples, se você notar, eu não usei nenhum linguajar sofisticado aqui, rebuscado. Se precisar, nós conseguimos sim utilizar um linguajar extremamente sofisticado, mas não precisa, nós precisamos ser compreendidos. Quanto mais você domina de um assunto, mais simples você consegue. Nós temos um legado na Save que é o seguinte, se você não conseguir explicar para uma criança de 4 anos, você não domina muito bem esse assunto. Então essa é uma filosofia que nós temos lá. E basta você ter uma pessoa que está disposta a compartilhar, te ensinar, trazer conhecimento, sem qualquer tipo de reserva ou ressalva, você consegue. Isso aqui não é inalcançável, isso é muito possível. E quem consegue atingir esse resultado? Quem está preparado. Quem tem o domínio, por exemplo, dessas 3, quem consegue, né, trazer ferramentas que proteja, que melhore, que cuide esses 3 bens mais valiosos de uma pessoa, tem que, no mínimo, conhecer sobre tributos diretos e indiretos, sobre obrigações acessórias. Se você quer trabalhar com recuperação tributária, você vai ter que conhecer de SPED fiscal, SPED contribuições, AECD, AECF, a escrituração fiscal contábil, a escrituração contábil fiscal, que são as obrigações acessórias que mensuram. Por exemplo, o FD fiscal apura ICMS e IPI. Eu preciso dessa obrigação acessória se eu estou fazendo um levantamento de PIS e COFINS. E eu preciso conhecer a FD Contribuições porque é lá que eu apuro o PIS e COFINS. Mas eu preciso de informações lá do Razão, da conta X. Se o diretor permitir nós fazermos uma aula de insumos, por exemplo, nós vamos ver a importância de conhecer sobre contabilidade, pessoal. O advogado que quer atuar na área, eu não vou falar nem tributária, eu vou falar empresarial, precisa conhecer de contabilidade. Se não conhecer, vai apanhar muito. E contador que quer atuar na área tributária, na área sucessória, tem que conhecer de regra de direito tributário, senão também vai apanhar bastante. Precisa ser um contador? Não. Precisa ser um advogado? Não, mas precisa conhecer. Precisa ter um domínio. E aí você se diferencia no mercado que nós vimos, que é um mercado totalmente e absolutamente carente. Não tem profissional. Hoje eu estava numa reunião com a minha gerente tributária discutindo sobre contratação. Graças a Deus. E essa é uma das minhas funções no negócio, cuidar das contratações. A gente precisa manter a média e nós temos pessoas incríveis na nossa equipe e a grande preocupação é não baixar a média. Eu não posso trazer a uma pessoa que destoa e aí eleva muito mais
o nível de complexidade da reposição. Então você que quer ter um negócio próspero, com faturamento, com pessoas, tomar decisões, está aqui a receita para você montar. Você que não quer, não tem essa pretensão, está aqui a receita para você se destacar no mercado. Para você ser um profissional hoje, que se eu quisesse pagar 20 mil reais, eu não consigo, não tem esse profissional. O Gilberto sabe, ele acompanha a minha aflição, ele acompanha a aflição da nossa equipe. Se a gente precisar hoje de um profissional de 40 mil reais, talvez não vai ter no mercado. Não tem um profissional desse gabarito preparado, eu tenho um especialista nisso e nisso. Então, por isso que nós estamos trazendo aqui, reforçando, que nós estamos apresentando uma métrica aqui que diferencia. É uma métrica que te posiciona muito mais do que o cara lá da holding familiar, ou muito mais que o cara só do ICMS, ou muito mais que o cara só ali do ICMS-PI, ou o Zé do PIS e COFINS, ou o sabe tudo do insumos. Você consegue aqui ter todas as ferramentas e se diferenciar. É possível que você não vai ser melhor que o cara, o Zé do PIS e COFINS, sobre os insumos, ou que o João do ICMS, ou que o José do Imposto de Renda e Contribuição. Mas quando a matéria é um conhecimento amplo e geral, e levar várias ferramentas, a sua caixa vai estar muito mais repleta. E você vai ter muito mais ferramentas e soluções que esse cara. Porque hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro atendendo empresas que estão preocupadas e querem tratativas para solucionar o problema lá com a Receita Federal. Mas o João do Insumos já não consegue atender. O João do ICMS também não. O Zé do PIS e COFINS. Então você consegue visualizar essa proposição que nós estamos colocando na mesa? Recuperação tributária, né? Um depende do outro, você precisa conhecer obrigações acessórias, recuperação, você precisa vender, se você não vender, você não vai ter resultado. Se você não transformar seu time, seu negócio numa máquina de vendas, não vai ter. E se você não quer ser o dono do negócio, você vai ter esse conhecimento para gerir o negócio de alguém, participar dos ganhos, se destacar no mercado sabendo que isso aqui é importante. Então, planejamento estratégico, organizar o negócio, para onde ele vai. O que eu vou fazer daqui 10 anos, daqui 5 anos, ano que vem, caso vier a reforma, caso não venha, você não pode ficar à deriva, para onde o vento te levar. Planejamento sucessório, planejamento societário, planejamento tributário, aqui você se diferencia, aqui você se coloca no outro patamar, trabalhando com soluções extremamente diferenciadas e que o mercado está precisando cada vez mais. Todas, absolutamente todas as reuniões que eu faço de recuperação tributária, vocês trabalham com holding? Ou quando eu falo aqui que dentro da recuperação tributária a gente consegue estruturar um mecanismo para... Se você não fizer, alguém vai fazer. E nós podemos ir até além, porque quem trabalha com holding pode assessorar, pode trabalhar, que é o nosso caso, por exemplo, em etapas do M&A, que é fusões e aquisições do inglês, e que você consegue dar suporte caso a empresa que você está trabalhando, está organizando a família e se torne um negócio, digamos assim, que chame a atenção, que se destaca, um negócio atrativo, e você consegue dar o suporte, por exemplo, num processo de compra e venda. O que se precisa? Se precisa de, por exemplo, um termo de confidencialidade, um NDA, depois um valuation, um contrato, uma alteração contratual. Eu não estou falando aqui dos grandes M&As do país, eu estou falando aqui de projetos aí de 5, 10, 15, 20 milhões, 2, 3 milhões, mas que já geram um honorário razoável e relevante, que num trabalho desse já consegue atingir aquele faturamento mês. Oportunidade, você se colocar como um profissional altamente qualificado. É aqui que nós chegamos ao ponto do estrategista tributário. Um profissional capaz de utilizar as melhores ferramentas, tanto do planejamento tributário, sucessório, societário, reorganização, utilização de ferramentas e saber assessorar, por exemplo, num trabalho de compra e venda de empresa, de fusões e aquisições. Esse profissional se diferencia, esse é o profissional que não existe no mercado e vocês viram, esse é o estrategista tributário.